Tudo bom, meus amigos do segundo ano? Como é que estão vocês? Mais uma aula de filosofia, não é? Filosofia política, que vocês já sabem, dentro do SSA, das nossas 6 questões, 3, metade, são sobre filosofia política, não é isso? Quem vai fazer o Enem por experiência já sabe que das 8 questões, 3 pelo menos filosofia política também. Muito comum nos vestibulares das grandes universidades públicas, filosofia política, questões de filosofia política. O que é que a gente está estudando? A gente está estudando sobre teorias políticas que surgiram desde a Idade Antiga, com Platão, Aristóteles, passando pela Idade Média, Agostinho, Tomás de Aquino, Dante de Alighieri, e chegando à Idade Moderna com Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Boissier, John Locke, exato, Montesquieu dos Três Poderes, perfeito, bem lembrado, sim, Jean-Jacques Rousseau com a ideia de democracia contemporânea. Aí nós vimos que esses pensadores falam sobre repúblicas e sobre monarquias. E aí eu expliquei a vocês o que era uma monarquia e o que era uma república. Vamos relembrar? Monarquia, mono, um só, arque, poder. Monarquia é a forma de governo onde o poder político é representado por um soberano, um monarca, que pode ter o título de rei, imperador, de César, de Basileu, Rex, sultão, emir, califa, sheik, mikado, inca, czar, kaiser. Pouco importa o título com o qual o monarca governe. Ele chega ao poder pela hereditariedade, exatamente. Monarquia é a forma de poder em que é a forma de governo, em que o poder é exercido por um soberano. É hereditário, significa que o soberano já nasce soberano, não é? Um rei não é eleito, não é escolhido. Ele pode ter até ser confirmado no cargo, mas ele tem que trazer dentro de si essa característica de que ele pode ser rei por direito, não por indicação, não é? A indicação confirma um direito. Eu estou falando isso porque já houve as chamadas monarquias eletivas, em que um conselho de nobres, chamado dieta, esse conselho de nobres, confirmava o nome de um determinado príncipe para o cargo de imperador, para o cargo de rei. Isso acontecia muito no Sacro Império. Mas, na verdade, essa consagração, essa eleição, digamos assim, que não é eleição, era apenas um ritual confirmatório, né? Não era alguém, não podia dizer, não voto em você, ou vamos escolher outro candidato que não Vossa Majestade. Não existe isso. Então, o poder é exercido por um soberano, o poder é hereditário e o poder é vitalício. O soberano governa até morrer, até abdicar ou até ser deposto, né? Nós tivemos no Brasil um rei que foi forçado a abdicar, Pedro I. Nós tivemos um soberano que foi deposto pelo golpe republicano, Pedro II. Nunca tivemos um soberano brasileiro que morreu do trono, porque a gente só teve 2 soberanos, né? Um abdicou e o outro foi deposto. Ponto final. Falamos onde existem monarquias, dissemos que não há uma regra fixa, mas algumas indicações facilitam o nosso entendimento onde existem monarquias. Nenhum país das Américas é monarquia, não é isso? Nenhum. Todos são repúblicas presidencialistas. Há também algumas repúblicas parlamentaristas, mas são exceções. Na África, que eu me lembre, só uma monarquia, o Marrocos. Pode ter outra, mas não estou lembrado agora. São poucas.
Na África, 99% dos países são repúblicas. Na Ásia, há monarquias e há repúblicas. São monarquias os países da Arábia Saudita. Aí relembramos, da Península Arábica. Aí nominamos Arábia Saudita, Kuwait, Sharjah, Dubai, Catar, Oman, Mascate e o Iêmen. Se bem que o Iêmen está numa guerra civil faz tanto tempo que ninguém sabe o que diabo é aquilo ali. Ao norte da Arábia Saudita nós temos a Jordânia, que também é uma monarquia. Onde mais monarquia na Europa, na Ásia, o Tibete. Paizinho deste tamanho, perto do Himalaia, em cima da Índia. O Tibete é uma monarquia. O que mais? Monarquia, o Japão, pronto. O Japão é uma monarquia imperial. Por que imperial? Porque o governante, o monarca, usa o título de imperador. A Europa tem mais monarquias. A Espanha, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e aqueles países pequenos como Mônaco, Liechtenstein e Luxemburgo. São monarquias. Pronto. O resto da Europa é república. E o que são repúblicas? Repúblicas são aquelas formas de governo onde o poder é exercido em nome do povo. O que significa isso? Que o governante, quer que seja um presidente ou um primeiro-ministro, é eleito pelo povo, né, e representa os interesses do povo. O poder numa república é eletivo, ou seja, ninguém herda o poder por ser filho do governante. Meu Deus, desculpem, por ser filho de um governante anterior. Você é presidente porque foi eleito. Você é deputado, é senador porque foi eleito. Não é isso? Muito bem. O poder é exercido em nome do povo, é eletivo e é transitório. O que significa isso? Que o poder, ele não dura para a vida toda. Existe uma coisa chamada mandato. Que quer dizer mandato? Quer dizer que o governante tem um prazo determinado pela lei para exercer o poder. Ele pode até ser reeleito, mas aquele prazo termina para ele começar um outro prazo. A gente viu também que a monarquia tem vários tipos. A monarquia teocrática, típica do mundo antigo, né, onde o soberano era considerado um deus ou uma espécie de, como é que a gente chamaria? De representante dos deuses, de delegado, né, do Deus. Geralmente, né, ele é considerado filho dos deuses, alguma coisa desse tipo. Muito bem, o que mais? Monarquia cesaro-papista, quando o soberano é simultaneamente chefe do poder político e chefe da religião. O cesaro-papismo foi característico, por exemplo, em Bizâncio, no mundo bizantino, né? O imperador era ao mesmo tempo César e ao mesmo tempo chefe da igreja cristã ortodoxa, igreja católica apostólica ortodoxa. Nos países onde o luteranismo vigorou, não é? O soberano, o monarca, é também chefe da igreja. Na Inglaterra, o soberano é sempre o chefe da igreja anglicana. Isso é que é cesaro-papismo. Monarquias absolutistas, típicas da Idade Moderna e algumas no começo da Idade Contemporânea, quando o soberano não tem nenhum limite ao seu poder político. Não há uma constituição dizendo até onde vai o poder do rei. Na prática, o rei pode tudo. As monarquias absolutistas tiveram o seu apogeu nos séculos 17 e 18. Luís XIV da França, o Rei Sol, é o melhor exemplo disso daí. Monarquias constitucionais.
aquela onde os soberanos têm o poder limitado por uma constituição. A maior parte das monarquias do mundo de hoje são constitucionais, exceto as monarquias da Península Arábica, não é? São monarquias absolutistas. É incrível, em pleno século XXI ainda existe isso, né? A Arábia Saudita não tem constituição. O Catar, o Iêmen, Oman, Mascate, Sharjah, Dubai, esses países não têm constituição. Os sheiks, os emires, os califas nesses países governam seguindo, claro, a tradição do Corão, mas na prática eles podem fazer de tudo. São monarquias já em extinção, né? O povo desses países já está reclamando, querendo mudanças, né? Até as mulheres estão se levantando, querendo transformações. Que é mais monarquia parlamentarista. São as monarquias comuns no mundo, né? Na Europa. O parlamentarismo, você já estudou como professor de história, ele surge na Inglaterra, com as revoluções, a puritana e principalmente a Revolução Gloriosa, que estabeleceu pela lei, a Bill of Rights, que os soberanos teriam que governar dividindo o poder com um primeiro-ministro. Então todas as decisões teriam que ser tomadas pelos ministros e o primeiro-ministro falaria em nome dos ministros. E o rei dividiria o poder com esse ministro. E o parlamento, a Câmara de Deputados, fiscaliza o ministério, que é chamado de gabinete. Então, quando eu digo o gabinete inglês, estou falando do ministério, não é? Boris Johnson é o primeiro ministro na Inglaterra, não é isso? O soberano, o monarca, é uma mulher, Elizabeth II. Então, como funciona o parlamentarismo? O rei, a cada 4 anos, o rei ou a rainha, né? A cada 4 anos, convoca eleições. Isso existe na Inglaterra, existe na Bélgica, na Holanda, existe na Dinamarca, existe na Suécia, existe na Noruega. Então, o rei, a cada 4 anos, convoca eleições. Então, o povo vai às urnas e escolhe um determinado partido. E o povo sabe que cada partido tem uma lista de deputados. Ao votar naquele partido, a pessoa, o eleitor, já sabe que aquela lista está, no primeiro lugar, o deputado que teve mais votos na convenção do partido. O segundo da lista é aquele que teve, em segundo lugar, mais votos, em terceiro e assim sucessivamente. Então, você vota num partido. Então, milhares de pessoas, milhões de pessoas votam naquele partido. Em função da quantidade de votos que aquele partido teve, ele terá um certo número de cadeiras no parlamento. Ou seja, ele vai conseguir eleger um número X de deputados, né? Se, por exemplo, são 100 milhões de eleitores, 100 milhões de eleitores, e o meu partido teve 35 milhões de votos, eu tive então 35% das cadeiras do parlamento. Se o parlamento tem 100 deputados, eu terei 35 deputados. Um partido que teve 8 milhões de votos terá 8 deputados, se o número total de deputados for 100. Se for 200, aí, lógico, a conta vai ser em função de uma proporcionalidade em relação ao número 200. Se for 300, 350 e assim por diante. O partido que tiver mais votos tem o direito de indicar o primeiro-ministro. Então, aquele deputado daquele partido mais votado será sempre o primeiro-ministro. Mas atenção, para que aquele partido governe sozinho, ele tem que ter 51% do total de votos. Ou seja, a maioria simples. Aí, se ele tiver metade mais 1 do total de votos,
o primeiro-ministro vai formar um gabinete somente com membros do seu partido, porque ele tem a maioria. Teoricamente, tudo que ele apresentar para ser aprovado, será aprovado. A coisa parece ser assim, mas na prática não é assim. É difícil um partido ter 51% dos votos. Você tem no máximo 40, 42. E aí o que acontece? Mesmo o partido mais votado, sendo o mais votado, ele não teve a maioria simples, 50 mais 1. 50% mais 1. Então ele vai ter que fazer coligações. Imagine aqui no Brasil que haja uma eleição e o partido mais votado, como sempre a gente tem agora, que é o que tem o maior número de deputados e senadores, o MDB teve 35% dos votos. Então, o deputado do MDB, que foi colocado no topo da lista porque ele teve o maior número de votos na convenção do partido, ele será indicado primeiro-ministro. Mas o MDB sozinho não vai poder governar. Então o MDB vai ter que fazer uma aliança com outros partidos. Obviamente, como o MDB é um partido de centro-esquerda, ele vai procurar alianças com partidos de centro-esquerda. Então ele vai procurar, por exemplo, o PT, vai procurar o PSOL, não é isso? Para quê? Para chegar à quantidade de 50% mais 1. Aí, com essa coligação de partidos, esse primeiro-ministro terá a maioria na Câmara, no Parlamento, se o Brasil fosse parlamentarista, para que ele possa governar. Essas alianças não são fáceis, não é? Por quê? Porque cada partido desse tem suas exigências, não é? Por exemplo, o PSDB vai dizer, tá certo, vamos fazer uma aliança. Eu tive 12% de votos, mais os seus 35%, faz 47%. Ainda não é a maioria. Mas eu vou ajudar você a governar. Agora eu quero pelo menos 2 ministérios para poder indicar os meus candidatos a esse posto. Um outro partido que vai se juntar aos 47%, para formar 51%, eu preciso de 3, 4. Então, um partido que teve 5% dos votos, né, pode oferecer o seu apoio, né, em troca de um ministério, não é, de uma autarquia, da presidência de uma empresa pública. Não é? Essas negociações têm que ser feitas, senão não haverá governo. Então o parlamentarismo, por mais complicado que pareça, ele é muito bom, porque depois que você forma a maioria, você tem acesso às decisões. Todas as vezes que o primeiro-ministro apresenta a sua pauta de trabalho, as coisas que ele deseja realizar, ele vai ter a aprovação do parlamento, porque ele tem a maioria do parlamento, não é? Então, ter a maioria do parlamento no parlamentarismo é indispensável, é necessário. Já disse a vocês que às vezes isso não acontece, tanto nos regimes, nas formas de governo monárquicas, quanto nas formas de governo republicanas. A Itália, por exemplo, já passou 18 meses sem formar um governo. Alves, e quando isso acontece? Aí o presidente da República nomeia um ministério de transição, um gabinete de transição, enquanto se convoca uma nova eleição para poder se resolver o problema. A Itália fez 3 eleições e não conseguiu fechar um gabinete, não é isso? Agora na Alemanha houve uma eleição e Angela Merkel não era presidente, Angela Merkel é primeiro-ministro, primeira ministra. Angela Merkel quer se aposentar, quer abandonar a vida política. Pois bem,
O candidato que Angela Merkel apoia e que ganhou as eleições não conseguiu ganhar fazendo a maioria do parlamento alemão. Ele não tem os 51%. Então ele vai ter que negociar com outros partidos. O Partido Verde, que cresceu muito nessa última eleição, se dispôs a conversar com o Partido Social, né, cristão da primeira-ministra Angela Merkel. Né? Isso já dá uma cola, um suporte, mais outro e outro partido, e aí você termina formando o governo. E enquanto não se formar esse governo, Angela Merkel permanecerá como primeiro-ministro. Essa é a forma que a Alemanha tem para garantir a continuidade da administração. A Itália, que é também uma república, funciona diferente. Na Itália, se você não consegue formar o governo, o presidente convoca uma nova eleição. Aí nomeia um parlamento de transição, aí é o nome que o presidente escolhe, independentemente de partidos, para que o país continue funcionando e as coisas não se acabem. Não é? E depois disso, aí dessa nova eleição, vê se consegue formar um novo governo, um gabinete. Parece complicado, de uma certa forma é. Mas quando funciona, e a gente sabe que o parlamentarismo funciona muito bem, porque tudo vai depender da negociação entre os representantes do povo. Nada se faz sem que haja aprovação pela maioria absoluta. Então isso é bom. Você está percebendo que eu tenho uma simpatia pelo parlamentarismo, não é? A república parlamentarista. Você elege um presidente que representa a estabilidade do poder. E você elege deputados e senadores. E deles você tira o primeiro-ministro e o ministério, o gabinete. E todas as decisões são tomadas pelo primeiro-ministro com o seu gabinete, que é esse gabinete, esse ministério, a representação das forças políticas que tiveram o maior número de votos. Então, uma república parlamentarista é uma república democrática, na medida em que ela representa a maioria e todas as decisões têm que passar pela maioria. Muito bem, a monarquia parlamentarista é a mesma coisa, só que em vez de presidente tem um monarca. Alves, repúblicas parlamentaristas. A Jamaica, a Guiana inglesa, as Bahamas, aqui nas Américas. República parlamentarista. A África está cheia de repúblicas parlamentaristas e de repúblicas presidencialistas como a do Brasil. A Europa, Portugal é uma república parlamentarista. A Itália, a Alemanha, a Suíça, a Áustria, a Hungria, a Romênia, são repúblicas parlamentaristas. A França tem presidente e tem primeiro-ministro, mas a palavra final é sempre do presidente. Então a França está mais para presidencialismo do que para parlamentarismo. A Rússia é uma república parlamentarista, na qual Vladimir Putin já está há 20 anos no poder. Ora ele é presidente, ora ele é primeiro-ministro. Ora ele é presidente, ora ele é primeiro-ministro. 20 anos que ele se reelege dessa forma. E, logicamente, isso não é saudável para a democracia russa, que tem tido dificuldade para se afirmar, não é? Para se firmar, para se garantir como democracia. Não é? Onde existe muita reeleição e o mesmo camarada, não é, fica há 20 anos no poder, esse negócio não está gostoso como democracia. A Índia, na Ásia, é uma das maiores democracias, repúblicas democráticas parlamentaristas. Né? A Índia tem presidente e primeiro-ministro.
A Índia já foi governada por uma primeira-ministra durante vários anos, Indira Gandhi. Apesar do sobrenome, ela não tem nenhum parentesco com Mahatma Gandhi, o libertador, não é? O líder da independência da Índia. O Paquistão também já teve uma mulher como primeira-ministra, Benazir Bhutto, não é? O Japão é uma monarquia parlamentarista. Tem um imperador, que tem pouco papel político, e um primeiro-ministro. O Canadá tem primeiro-ministro aqui nas Américas. O resto das Américas, México, os países da América Central, países da América do Sul, são presidencialistas. Isto é, você tem um presidente que exerce o poder executivo e não divide esse poder com ninguém. Os ministros do presidente, né, são nomeados pelo presidente sem nenhum critério ligado ao parlamento. Ele não tem que nomear deputados e senadores como ministros. Ele pode escolher quem ele quiser, né? Logicamente, deve existir o bom senso de você escolher pessoas capacitadas, pessoas tecnicamente preparadas para o cargo, mas não é necessário, né? O Zé Serra, o senador José Serra, que é formado em economia, já foi ministro da Saúde. Aliás, diga-se de passagem, um excelente ministro da Saúde, né? Nem todo ministro da Saúde tem que ser necessariamente médico, mas ele tem que formar uma equipe competente, conhecedora do assunto saúde em nosso país. Isso é que é importante. Muito bem, depois de falar das formas de governo, regimes políticos e como isso funciona, Alves, o presidencialismo brasileiro, o que você diria dele? O nosso presidencialismo foi criado, não é, com uma mentalidade, não é, centralizadora. A proclamação da República levou, não é, 3 militares sucessivamente ao cargo de presidente, os nossos primeiros 3 presidentes, não é? Marechal Deodoro, que terminou, não concluiu o mandato, Floriano Peixoto, que tinha uma vocação para ser caudilho, para ser ditador, não é? E nós tivemos também um episódio de ditadura militar, de 1964 a 1985, quando todos os presidentes dessa época foram militares, generais do Exército. Então, nós tivemos tempos também de ditaduras civis. Getúlio Vargas, em 1937, deu um golpe com o apoio das Forças Armadas e se tornou ditador do Brasil, imitando Mussolini, né, lá da Itália. É o chamado Estado Novo. Vargas foi ditador de 1937, novembro de 1937, a outubro de 1945. Então, do ponto de vista prático, o nosso presidencialismo não é lá assim um Abrastemp, não tem uma qualidade excepcional. Ainda assim, nós tivemos grandes presidentes da República, né? O próprio Getúlio, antes de ser ditador, né, teve um governo de grandes avanços sociais como presidente, tanto no primeiro mandato, até 37, né? Desculpa, o primeiro tempo, de 30 a 37, quanto também depois, presidente eleito, né, a partir de 1950, 51, quando se suicidou em 1954, 24 de agosto de 1954. Foi nesse segundo governo de Getúlio que se criou a Petrobras no Brasil, né? E o Brasil passou a prospectar petróleo, porque até então nossas elites diziam que o Brasil não tinha petróleo, né? Repetindo uma mentira cínica, deslavada, sem vergonha, safada, nojenta das grandes empresas de petróleo do mundo, que não queriam que o Brasil fosse autossuficiente em petróleo, não é? Nós tivemos Juscelino Kubitschek de Oliveira, outro grande presidente da nossa República. Claro que, como nossa aula não é da aula de história, eu estou
citando aqueles que eu me lembro em filosofia. Mas você pode falar com o seu professor de História do Brasil, né, e saber, pegar uma lista assim dos melhores presidentes da nossa República. Muito bem, o que é que a gente tem que ver mais? O Brasil é uma república federativa. Que quer dizer isso? O Brasil é formado por 26 estados e um distrito federal. Não é isso? Cada estado desse tem um governador. Cada estado desse tem o seu poder legislativo, as assembleias legislativas. E tem os seus tribunais de justiça, o seu poder judiciário. Os Estados Unidos também é assim. O México também é assim. A Venezuela também é assim. Só que nos Estados Unidos, os estados têm mais autonomia, mais poder de decisão do que no Brasil. O governador de Pernambuco, ele pode determinar das coisas que a Constituição de Pernambuco determina, diz claramente. E a Constituição de Pernambuco não pode estar em rota de colisão com a Constituição brasileira. Então, o Estado de Pernambuco pode tudo que não contrariar o poder do presidente, o poder da União, o poder da federação. Nem Pernambuco, nem ninguém pode querer sair da Federação Brasileira. Pernambuco, desgostoso, não pode dizer: não mais vou obedecer o presidente Bolsonaro. Não há essa possibilidade de você se desligar da federação. A federação é uma cola com super bonder, né? Não desgruda de jeito nenhum. Quebra, mas não desgruda de jeito nenhum. Vantagens? Há vantagens e há desvantagens numa federação. A vantagem, e a maior de todas elas, é a estabilidade. Pense se de repente qualquer estado brasileiro resolve querer sair da federação. Você vai criar um caos, vai criar um tumulto. Não pode ser desse jeito, não é? Então, a federação tem uma estabilidade muito grande, muito boa. Outra é que todos os estados na federação, teoricamente, são tratados de forma igual. Mesmo um estado mais pobre terá a mesma representatividade, a mesma força política de um estado mais rico. Teoricamente, eu disse. Na prática, a gente sabe que para você se eleger presidente da República no Brasil, você precisa ter votos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são os nossos maiores colégios eleitorais. Colégio eleitoral é a quantidade de eleitores que existe no estado. Então, se um presidente não tiver muitos votos nesses 4 estados que eu citei, ele nunca será presidente do Brasil. Não adianta você ter todos os votos do Nordeste, parte do Centro-Oeste. Não adianta. Para você vencer uma eleição para presidente do Brasil, você tem que agradar as elites políticas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Caso contrário, dê adeus ao seu sonho da presidência. Então isso é ruim. Na prática, como você está percebendo, os estados não são iguais. E o tratamento do poder federal para com os estados mais pobres, ou para aqueles estados, para com aqueles estados que não deram ao presidente uma grande vocação, existe a possibilidade de retaliação, a possibilidade de vingança. Claro que nenhum presidente de sã consciência faria uma coisa dessa, né? Ele estaria correndo risco de pôr a federação em perigo. Mas é possível, né? Se não você negar as verbas para o desenvolvimento do Estado, mas você atrasar, né, a transmissão dessas verbas para que o governador, por exemplo, de Pernambuco, realize as obras que ele precisa realizar com o dinheiro federal. Então, o presidente da República no Brasil, ele tem um grande poder e com esse poder ele pode fazer mal aos estados brasileiros.
há alguns estados com os quais ele não tem confiança política junto a governadores, senadores, deputados, etc. Né? Não. Que desesperador, então não tem coisa nenhuma. Não tem jeito, então nenhum sistema presta. Peraí, homem. Todas as instituições humanas têm defeitos. Quais são aquelas onde, mesmo com os defeitos, a possibilidade de funcionar bem é maior? Aí eu lhe digo, a República. A República parlamentarista. Mas eu tenho boas repúblicas presidencialistas. Uma república federativa, presidencialista, democrática, por exemplo, pronto. Democracia não é perfeita, concordo com você, mas ainda não se inventou coisa melhor. É o único sistema político, o único regime que permite eu dar uma aula dessa e dizer onde estão os erros da estrutura governamental brasileira. Numa ditadura eu não faria isso. Numa monarquia teocrática eu não faria isso. Numa monarquia absolutista também não poderia fazer. Então, com todos os defeitos, as instituições políticas são necessárias. E nós temos que defendê-las. Está funcionando ruim? Então vamos melhorar. Na Suécia, na Dinamarca, elas funcionam melhor do que no Brasil. Por que é que nós não podemos chegar a essa melhoria da Suécia e da Dinamarca? Não é isso? Muito bem. Capítulo 18. Estado e poder. A gente vai trabalhar com isso na próxima aula. Aguardo vocês. Até lá então.